Estamos juntos outra vez na Estação 10. Bem-vindo. Vamos continuar a refletir sobre a armadura de Deus. A armadura que o Senhor proporcionou a cada cristão, a cada igreja, para que nós possamos ficar dotados de um equipamento eficaz, divino, espiritual e poderoso. Qual é o propósito do Senhor nos dotar deste equipamento? Como a própria palavra diz, para que nós possamos vencer as forças espirituais da maldade. Então, cada cristão cingido com esta armadura poderá irromper no território do inimigo e poderá chegar ao seu objetivo. Qual é o objetivo da estratégia de Deus para nós? Que nós possamos fazer rombos nas fortalezas do diabo e possamos libertar os cativos de Satanás e possamos libertar aqueles que estão aprisionados e torná-los membros deste exército. Então, convém que todos nós, é imperioso que todos nós vistamos esta armadura, para que o território de Deus seja alargado, ou seja, o reino de Deus se estenda e que nós possamos reduzir à sua insignificância o território do inimigo. Hoje vamos abordar o escudo da fé. Para abordarmos este tema, vamos voltar a fazer esta concepção, ou seja, uma analogia entre o equipamento do soldado romano, o soldado mais bem equipado, que pertencia ao exército mais poderoso da altura e sobre o qual Paulo incidiu a sua percepção. Paulo teve esta capacidade de fazer a analogia entre o equipamento do soldado romano, a armadura do soldado romano, porque de facto era o modelo que Paulo tinha na época, era com o qual ele constatava diariamente, e a armadura que Deus proporciona a cada um de nós, que está aqui íncito em Efésios 6. Então, para falar acerca do escudo da fé, eu vou primeiro fazer aqui uma descrição simples sobre o escudo e a importância do escudo e a forma como nós podemos fazer uma relação entre o escudo e o cinto do soldado no que diz respeito à armadura do soldado romano. Tenho aqui um exemplo, neste televisor, uma imagem, uma réplica do escudo que o soldado romano utilizava. Era um dos escudos. Este era o mais pesado, era o maior, porque havia um escudo mais simples. Para falar acerca deste escudo, eu tenho que relatar o seguinte. Primeiro, este escudo era um escudo pesado. Pesado. E pelo facto de ser pesado, ele tinha que ser sustentado, suportado, alicerçado ao cinto do soldado. Havia uma relação forte entre o escudo e o cinto do soldado. Para que o soldado pudesse caminhar, marchar e até irromper no território do inimigo, era necessário que este escudo estivesse bem ajustado, para não o perturbar nas suas manobras. Para ficar bem ajustado, ele era preso, era suportado ao cinto. No caso da armadura do cristão, da armadura que Deus proporciona ao cristão, esta armadura divina, o nosso escudo, o escudo da nossa fé, está alicerçado ao cinto. Ora, a palavra de Deus menciona o cinto como o cinto da verdade. Então, fazendo uma analogia mais extensa e lendo isto de outra forma, a verdade refere-se concretamente à palavra de Deus, à substância viva, à palavra que é a semente incorruptível, à palavra que sai do coração, que sai da boca de Deus. É importante referir isto. Deus, sempre que criou alguma coisa, Ele criou o universo com o poder da sua palavra. E Deus colocou na sua palavra a fé suficiente, a fé necessária para criar o que Ele pretendia criar. Então, para que nós possamos desenvolver fé, alimentar fé, andar em fé, progredir em fé, viver em fé, nós precisamos de sustentar a nossa fé na palavra, na semente incorruptível, na palavra que é o próprio Jesus. Não há fé que agrade a Deus se não for sustentada, alimentada, inspirada na verdade, na semente incorruptível, na verdade de Jesus. A Bíblia diz lá em João 1 que no princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E diz que nada do que foi feito podia ter sido feito se não fosse feito pela palavra que era Deus, o Verbo que era Deus e que estava com Deus. Então nós temos aqui uma percepção profunda acerca
de como é que Deus criou todas as coisas. Foi pelo poder da sua palavra, que é a palavra que sai da sua boca, mas que é a palavra viva, Jesus, a substância viva, a semente incorruptível. Então nós temos que entender o seguinte: este escudo, o escudo do soldado romano, sendo pesado, ele estava suportado pelo cinto, assim como a nossa fé está suportada pelo cinto da verdade, pela verdade da palavra. Só a palavra sustenta a fé. Só a fé só pode funcionar por meio da palavra, através da palavra, inspirado pela palavra. Uma fé que agrada a Deus é uma fé sustentada pela palavra. Remontando a este esquema desta composição da armadura do soldado romano e, especificamente falando acerca do escudo, nós temos que fazer aqui um relato histórico, bélico e até estético. Ou seja, este escudo do soldado romano, o maior, era fabricado de peles resistentes. As flechas do inimigo não penetravam facilmente neste escudo, porque era fabricado de peles com alguma consistência para poder fazer frente, poder ser resistente aos dardos que o inimigo lançava contra o soldado romano. E mesmo contra as espadas e lanças. Era um escudo bastante forte, bastante resistente, fabricado de peles. Na sua composição tinha peles de animais. Ok, este escudo também resistia às flechas inflamadas do inimigo, aquelas flechas que vinham inflamadas de fogo. Então há aqui um pressuposto interessante nesta componente cultural, histórica, bélica. Qual é? É que normalmente, antes de ir para a guerra, antes de ir para a luta, para o campo de batalha, o soldado romano encharcava, mergulhava o escudo em água. Para quê? Para que a água, ao embeber o escudo, ao cobrir o escudo, ao encharcar o escudo, ela pudesse anular com maior eficácia as flechas inflamadas do inimigo. Quando o inimigo lançava uma flecha coberta de fogo, o escudo tinha uma proteção eficaz, bastante resistente ao efeito daquelas flechas, anulava o efeito daquelas flechas em fogo. Porquê? Porque era encharcado em água. Da mesma forma, a nossa fé, a nossa vida deve ser encharcada em água. E a água simboliza a palavra de Deus, a palavra que apaga todos os dardos inflamados do maligno, a palavra de Deus que apaga os argumentos fraudulentos do diabo, a palavra de Deus que apaga os conceitos mentirosos, a palavra de Deus que apaga os pensamentos iníquos, as imaginações de altivez. Então nós temos um escudo grande, que é a nossa fé, que é composto pela palavra de Deus, que consegue apagar os dardos inflamados do maligno, anular os dardos inflamados do maligno. Da mesma forma, o soldado romano transportava consigo um cantil de azeite. E isto pode parecer estranho, à primeira vista pode não fazer sentido transportar um cantil de azeite amarrado ao cinto para o campo de batalha. Para quê? Simples. O soldado romano cobria o escudo com azeite. Lubrificava o escudo com azeite, untava o escudo com azeite. Para que é que servia esse azeite? Para tonificar, lubrificar a pele que compunha os escudos. Assim, o seu escudo não ficava ressequido, não ficava rijo, não partia. O azeite tonificava a pele de tal maneira que ela, ainda que resistente às armas do inimigo, ainda com toda a força e capacidade potencial para poder anular as armas do inimigo, também ficava maleável para não poder ressequir, para não poder partir, para não se poder estragar com o tempo. Então, nós agora, remontando para a figura da armadura do cristão, nós transportando esta ideia, nós podemos dizer que o azeite é símbolo do Espírito Santo. É símbolo do Espírito Santo. Então a nossa fé precisa de uma intervenção do Espírito Santo para que seja eficaz, operacional, ativa, dinâmica, determinada, uma fé inabalável. Nós precisamos do Espírito Santo. E para que a nossa vida não constitua uma religião rija, uma religião dura. É interessante verificar aqui que ao longo da história da religião, todas aquelas religiões rijas, duras, legalistas, elas não conseguiam ser sustentadas muito tempo. Porquê? Porque religiões legalistas, duras, sem a ação do Espírito Santo, tornavam-se tradições quebradiças, tradições religiosas que se tornavam,
quebradiças, frágeis facilmente. Então nós temos que entender aqui uma coisa. A nossa fé precisa de dois elementos para ser uma fé produtiva, frutífera, dinâmica, poderosa, de acordo com a palavra de Deus. O que é que a nossa fé precisa? Da palavra de Deus, que a sustenta, que a alimenta, que a desenvolve, mas também precisamos do óleo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Para quê? Nós precisamos do Espírito Santo para que o Senhor Espírito Santo nos faça agir nessa fé de forma operacional, que nós consigamos realizar o propósito de Deus para a nossa vida através da ação, da unção, da vida, da dinâmica do Espírito Santo. É Ele a pessoa que vai ativar, tornar eficaz a nossa fé. É Ele que inspira a palavra ao nosso coração e arranca essa fé do nosso coração para a nossa boca, para que ela seja confessada com poder e produza o efeito para o qual Deus nos faz falar essa mesma fé, essa mesma palavra. Então nós temos que ter considerar isto. Nós precisamos de uma convicção forte da palavra de Deus, uma palavra implementada no nosso coração, uma palavra que está no nosso espírito e que é transmitida, proclamada, confessada através da nossa boca. Uma palavra expressa, a palavra de Deus, a verdade de Deus, expressa pelas nossas palavras. O que está no nosso espírito, o que foi colocado pelo Espírito Santo no nosso espírito, através da semente incorruptível que foi semeada neste campo que deve ser frutífero, deve ser expresso através das nossas palavras. E assim, através da ação da palavra e da ação do Espírito Santo, nós desenvolvemos um dom ativo, um dom dinâmico, um dom poderoso e um dom realizador. O que é que nós vamos realizar através da nossa fé baseada na palavra, sustentada pela palavra e motivada, inspirada, transportada pelo Espírito Santo? O que é que nós vamos realizar? O que Deus já nos deu. Deus já estabeleceu promessas eternas para nós. Deus já colocou as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais para nos privilegiar. Deus já, no invisível, traçou o que Ele pretende de nós. Deus já constituiu tudo o que é importante para nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos na realização do propósito que Ele tem para nós nesta terra. Então, o que é que a nossa fé vai fazer, baseada na palavra e movida pelo Espírito Santo? A nossa fé vai fazer com que o invisível seja tornado visível, o invisível seja conhecido. Nós podíamos ler Hebreus 11:1, que fala acerca da fé e o que é a fé. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Então nós temos a certeza, através da fé, nós temos a certeza através da ação da palavra misturada com o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a certeza que nós vamos trazer à realidade aqui na terra, nós vamos trazer a realidade do céu, a realidade do reino de Deus, aquilo que ainda é visível aos olhos humanos, nós torná-lo-emos visível aos olhos espirituais e também aos olhos humanos, tornar-se-á visível nesta terra o invisível de Deus. Então nós, através da fé, nós temos um dom sobrenatural que está acima da natureza humana. A fé é um dom que não se compadece com a natureza humana. Através da natureza humana não poderíamos chegar a essa fé, porque é um elemento que Deus coloca em nós. Nem sequer é um elemento gerado através da nossa criatividade. Porquê? Para que nós não nos orgulhemos de poder chegar a algum lado através da nossa fé. É uma fé de Deus. A Bíblia diz lá em Marcos 11, 22, 23, Jesus disse o seguinte aos discípulos: vocês têm a fé de Deus. Outra expressão, a fé em Deus. E ainda outra expressão, a outra interpretação, vocês têm a fé em Deus continuamente, permanentemente. Mas eu prefiro esta ideia. Nós temos a fé de Deus. Nós temos em nós a fé de Deus baseada na palavra, baseada no Espírito Santo. Nós temos o escudo dessa fé, este escudo poderoso que apaga os dardos inflamados do maligno e nos faz mover no campo do inimigo com sucesso, alcançando para nós as bênçãos do reino de Deus. Tudo foi criado pela fé na palavra. Deus criou tudo pela fé na palavra. O universo foi criado através da fé da palavra. E Jesus diz, vocês têm a fé de Deus. Nós temos essa fé na palavra. Nós temos implantado em nós, no nosso espírito, pelo Espírito Santo, uma fé que é operada pela evidência do amor.
Esta fé, este escudo só é operado pela evidência do amor na nossa vida. Então este escudo é levantado pela verdade, mas operado pela evidência do amor. É uma fé que é realizada, que realiza o invisível, que traz à luz o invisível, que torna possível que nós vejamos o invisível, as promessas que são invisíveis, mas que Deus já concebeu, que Deus já criou para nós, as promessas eternas espirituais que Deus quer que elas se realizem a nós, na nossa vida, no propósito de Deus para a nossa vida, essas promessas tornar-se-ão visíveis. De que forma? Quando alguma coisa está no oculto, quando alguma coisa que não se vê torna-se visível através da luz. O Salmo 119 diz que é através da luz que nós conseguimos ver, as promessas de Deus. É através da luz da palavra que nós vimos, conseguimos realizar, materializar, concretizar, tornar visível o poder das promessas de Deus na nossa vida. Então nós precisamos levantar este escudo. Para que a fé seja visível através do amor, através da verdade, mas através da luz da palavra. A luz da palavra revela o invisível. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Ela nunca falhará. A nossa fé não pode falhar. O nosso escudo não pode falhar contra os dados inflamados do maligno. O nosso escudo não pode falhar anulando os argumentos fraudulentos do diabo. O nosso escudo não pode falhar anulando as manobras do diabo. Mas também o nosso escudo não pode falhar alcançando os outros pela fé, realizando o propósito de Deus, alcançando a bênção e as promessas que Deus já estabeleceu por nós antes da fundação do mundo. O nosso escudo não pode falhar. Porquê? Porque ele é sustentado por uma semente incorruptível. E essa semente incorruptível não falha, Jesus não falha, a palavra não falha, o Espírito Santo não falha. Ele é sustentado por uma semente incorruptível, mas ele também é movimentado. Este escudo também é levantado. Este escudo também é movido, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Então temos que entender isso. Ele não falha contra as astutas ciladas do diabo, mas ele também não falha porque é operado em amor pelo Espírito Santo na realização das promessas de Deus da nossa vida. Tenha fé na palavra. A palavra, diz a Bíblia, a palavra de Deus constitui a medida de fé que está em nós. Ela está perto, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração, porque diz a Bíblia lá em Romanos isso. Ela está perto de si, ela está na sua boca, ela está no seu coração. Ou seja, ela fará com que o invisível se torne visível. O escudo da fé fará com que todas as promessas que são agora invisíveis aos nossos olhos físicos, elas se tornem invisíveis para que este mundo veja que nós levantamos um escudo, o escudo da armadura que Deus concebeu por nós, um escudo poderoso e eficaz, o escudo da nossa fé. Duas coisas para terminar. Cumpra a promessa de ser um valente, destemido, determinado, vitorioso. De que forma? Levantando o escudo da fé contra as astutas ciladas do diabo, contra os dardos inflamados do inimigo, contra a ferramenta de Satanás. Mas também, seja vitorioso, produtivo, frutífero, levantando o seu escudo da fé no mover do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, operando em amor, para que cumpra em si o destino que Deus traçou antes de você ser criado no livro que Ele tem no céu. Ele descreveu o seu destino no céu e Ele pretende que o seu destino seja cumprido. Então, duas coisas. Vença as astutas ciladas do diabo com o escudo da fé, cumpra o seu propósito com a sua fé e estabeleça na sua vida a realização das promessas de Deus através desta fé maravilhosa, desta fé inabalável em Cristo Jesus que Deus concebeu para a sua igreja. Levante o escudo da fé, torne visível o escudo da fé, opere com o escudo da fé, seja uma pessoa de uma fé inabalável, a fé que agrada a Deus, a fé sobrenatural na sua palavra. Que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio. Fé.